Ok, irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27. Hoje nós vamos ver. Nas semanas anteriores nós falamos sobre as mulheres, sobre a questão da submissão, de que elas devem se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. E hoje nós vamos então falar um pouco sobre os homens. Hoje, semana que vem pelo menos, vamos falar sobre o papel do homem dentro do lar. Lembrando que esses textos que nós estamos lendo têm tudo a ver com Efésios capítulo 5, versículo 18 ali, onde nós vemos o apóstolo falando da necessidade de se encher do Espírito, onde ele fala: não vos embriagueis com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ele vem tratando de várias questões, de questões familiares aqui no caso, essas primeiras aqui, lá no início ele já fala sobre a questão de louvor, de dar graça a Deus em tudo, de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. E aí então ele começa a falar do relacionamento marido e mulher, depois ele vai falar de filhos, servos e tudo mais. Mas tudo tem a ver com um viver cheio do Espírito Santo. O título que eu coloquei hoje é um pouco longo, mas é só para nós termos ideia do que se trata a nossa pregação de hoje. O tema é: o marido cheio do Espírito ama a sua esposa como reflexo do amor de Cristo pela igreja. Este é o nosso tema, esse é o objetivo de nós expormos aquilo que a palavra de Deus está falando neste texto de Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Vamos ler o texto, vamos fazer algumas considerações no início e para expormos este texto. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós vamos até aqui, até o versículo 27, vermos o que o Senhor tem a nos falar sobre isso. Já falamos em outras semanas diferenças entre homens e mulheres, existem diferenças óbvias, nós já comentamos algumas e vamos ver outras hoje. É incrível que nós temos que falar isso, mas é patente, é claro que o homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, mas as pessoas tentam colocar como se a mulher é igual ao homem e o homem é igual à mulher. Nós não somos iguais, somos diferentes, bem diferentes. Questões físicas, questões emocionais, hormonais, somos completamente diferentes. Nós somos complementares. E as pessoas tendem a achar que nós somos iguais apenas para falar: olha, nós somos iguais, portanto a mulher não é inferior ao homem, ou o homem não é superior à mulher. Mas não tem a ver com isso, não tem a ver com superioridade, tem a ver com complementaridade. Não é concorrência, é complementação. Então quando a gente começa a olhar para algumas diferenças, nós teríamos várias outras, hein? A gente começa a perceber na voz. A voz da mulher é diferente da voz do homem. Mesmo mulheres que têm voz grossa, né? Você percebe que a voz grossa é uma voz grossa feminina. Isso é muito comum em radialistas, mulheres têm voz bem grave, mas você percebe, não é uma mulher. É grave, mas é um grave feminino, não é um grave masculino. Então, na maioria das vezes, nós conseguimos distinguir uma pessoa pela sua voz. Você não precisa nem enxergar. Você fala: isso é uma mulher, isso é um homem. Desde que a pessoa não force a sua voz para parecer um homem ou uma mulher, naturalmente ela vai parecer um homem ou uma mulher. A estatura, como nós já falamos, normalmente o homem tem uma estatura média maior, mais alta do que a da mulher. Você percebe que o homem, normalmente, ele é mais alto. Aqui já a questão do olhar. É incrível, mas até isso é diferente. Desde criança, você percebe o olhar de uma menina, o olhar de um menino, parece que já é algo diferente. A menina parece que ela já tem algo mais carinhoso, mais desde pequenininha. Eu tenho 2 sobrinhos que tem ali diferença de um ano, que seja, e a gente percebe no olhar deles que ela tem um olhar mais gracioso, mais feminino. Ele já é aquele olhar mais, entre
entre aspas, bruto, né? Só para a gente distinguir. Aquele olhar de homem, aquele olhar do sexo masculino. É diferente o olhar já desde criança, você percebe. O olhar de uma menina e o olhar de um menino, ele é diferente. Você percebe isso. Desde criança você consegue perceber essas diferenças. A docilidade de uma menina e o jeito mais... Mesmo que uma criança, um menino seja simpático, você percebe aquele olhar que não é aquele olhar tão sensível, tão dócil. É um olhar de menino. A maneira de brincar, desde pequenos. Normalmente, quando você vai ver meninos, as brincadeiras desde criança, os meninos já começam a dar soco no outro, empurrar, já pegam pelo pescoço do outro aqui para lá e tal. Dificilmente você vai ver menina, na idade das minhas filhas, fazendo esse tipo de brincadeira. Meninos já é normal, já começa a brincar, um chutar o outro e começar a pegar pelo pescoço e começar a dar murro. E é brincadeira, se joga no chão e se rola lá. Meninas já é mais aquela coisa de não só de brincar com boneca, elas correm também, mas não tem a ver com toda essa brutalidade que o homem tem. É diferente. É diferente. E ninguém ensinou pra mim e falou, vai lá e brinque de um pegar no pescoço do outro. É meio inato isso no menino. Eu lembro da minha infância e ninguém me estimulava a agir dessa forma. A gente ia lá e brincava e se jogava no meio da lama e o mais legal era brincar no meio da lama e sair com os colegas e de repente se rolar no chão lá e tal. Normalmente a menina não gosta desse tipo de brincadeira, de lutinha, de briga e tal. A menina ela já gosta de uma brincadeira diferente, que não tem a ver tanto com a questão de força, mas ela é mais jeitosa, né? Ela gosta de fazer coisas diferentes, né? Que não são coisas de menino. Né? A preferência de brincadeiras. Né? Por mais que meninos e meninas possam ter brincadeiras em comum, na minha infância era carrinho de rolimã, bolinha de gude, subir em árvore. Tem muitas meninas que gostam disso também. Mas normalmente menina vai gostar de brincar de boneca, de brincar de casinha, de brincadeiras desse tipo. É diferente. Eu sei que tem meninas para falar, quando eu era criança eu gostava disso. Mas normalmente não. Menino normalmente gosta de brincar de casinha, de boneca. Gosta de brincar com outras meninas, de coisas desse tipo. A preferência de assistir um desenho. Meninas. Vou falar aqui da minha época, tá, gente? As meninas gostavam de ursinhos carinhosos, cavalo de fogo. Que legal, cavalo de fogo. Meninos não, é Thundercats, é He-Man, é aqueles desenhos que tem um monte de luta, G.I. Joe, Comandos em Ação, Rambo. É isso que o menino gosta, de explosão, de guerra, de coisas assim, de luta. A maneira de se relacionar desde criança. Meninos é um relacionamento que não é aquela coisa sensível como tem a menina. A menina desde pequena também, existem até estudos relacionados a isso, que meninas quando se reúnem, elas gostam de olhar uma para a outra e conversar. Meninos já não tem mais aquele olhar muito direto, é aquela conversa que daí já olha para o outro lado, já vai fazer uma coisa, já sai correndo e tal. Diferente. A menina já é mais sensível nessa questão relacional. Ela já tem mais ela já é mais emotiva. Ela já é mais sensível do que o homem. O menino desde pequeno já é mais bruto. Né? Ele gosta de fazer coisas brutas. E a gente tem que estimular. Eu vejo pais desestimulando seus filhos homens a não fazer. Não corra, não suba na árvore, não se suje. Mas é isso que o menino gosta de fazer. Deixa ele ser menino, deixa ele ser homem. Deixa ele desenvolver isso. Faz parte dele. Você não vai deixar seu filho se machucar, mas deixa ele fazer. Então há diferenças patentes, óbvias aqui. Aí, como nós vamos falar do amor do marido pela sua esposa, eu peguei uma foto aqui que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que é um casal segurando na mão do outro, estão em trilhos do trem. E para mim, eu compreendo que o relacionamento do homem com a mulher é mais ou menos assim. De os dois serem pessoas diferentes, mas estarem indo para o mesmo lugar. Eles estão
em lados diferentes, são pessoas diferentes, mas estão indo para o mesmo lugar. O trilho do trem está levando ambos para o mesmo lugar. De forma que se eles se consideram pessoas concorrentes, os dois vão cair. Agora, se os dois percebem que um complementa o outro, eles conseguem se equilibrar juntos. E eles vão chegar juntos no caminho. Não é aquela coisa de, eu quero ir para lá, mas você quer ir para cá. Não. Nós estamos indo juntos. Por mais que sejamos diferentes, estamos em lados opostos no sentido de temperamento, de sexualidade e tal, mas nós estamos indo para o mesmo lugar, temos o mesmo projeto, somos uma família que nos amamos. O trato do homem para com a mulher, com a sua esposa, em Éfeso era um trato bastante complicado, como em todo o Império Romano. Na antiguidade já acontecia isso, onde a mulher ela não tinha muito opinião, né? O que acabou surgindo um certo feminismo também naquela época, o que eu já falei que as feminazes não são dessa época, já são daquela época, onde a gente já vê pela história mulheres lá sacerdotisas e andando praticamente seminuas, e tentando fazer uma revolução lá e tentando tomar liderança do homem e tal, porque também era aquela questão de o homem se colocar como aquele que, não, eu vou abafar você, você não tem opinião e eu faço o que eu bem entender com você. A mulher, na prática, seria uma serviçal de luxo. Ela estava ali para lavar, passar, cozinhar e dar filho para ele. O homem exigia a obediência dela através de ameaças. Eu sou mais forte que você, sou eu que trago a provisão para este lar. Se você não aceitar assim, te dou carta de divórcio, você vai ser uma prostituta, você vai ser vai mendigar aí por pão e você vai embora. Então a mulher era isso. Só que a Bíblia, nós vemos que em nenhum momento ela trata a mulher dessa forma. E as pessoas dizem, olha, a Bíblia fazia das mulheres que elas fossem pessoas oprimidas. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento a Bíblia diminui o papel da mulher. Quando nós olhamos para o texto de Provérbios, capítulo 31, onde nós vemos o caso da mulher virtuosa, nós vamos ver ali as responsabilidades que a mulher virtuosa tinha. Ela fazia roupa para seus filhos e marido, ela saía comprar alimentos, ela ajudava os necessitados na rua, ela comprava propriedades. O marido dela e os filhos eram bem vistos pela sociedade por causa dela. Então ela era uma mulher que trabalhava, que negociava, que administrava o seu lar, que dava o que fazer para as suas servas. Ela era um orgulho para a família. Ela não era uma oprimida que estava ali apenas para dar filhos para o homem. Ela tinha o seu papel de administradora do lar, para comprar um terreno, para cuidar das servas, para ajudar o necessitado, para fazer roupa para os filhos, porque não tinha C&A, Marisa na época, ela tinha que fazer as roupas da própria família. Não dava para ir ao shopping comprar, ela fazia. Era o papel da esposa, e isso ela fazia com muita alegria. E eu já não posso, eu tenho que ter a minha carreira, os meus sonhos, porque eu estou sendo oprimida, porque estão me proibindo de fazer isso ou aquilo outro. Como já falamos, gente, não há proibição da mulher trabalhar. Muitas vezes há exigência praticamente da mulher trabalhar porque o esposo não tem recursos o suficiente para manter o seu lar. Mas quando há a possibilidade da mulher cuidar dos seus filhos exclusivamente, administrar o seu lar até que essas crianças já estejam em idade escolar para que ela volte a trabalhar, a preferência é que isso aconteça. Então a Bíblia em nenhum momento ordenou que a mulher fosse oprimida. E o texto aqui então nos fala que o homem deve amar a sua esposa. O que não? Nós vamos começar então com o que não é amor. O que não é amor? Não é amor uma pessoa concordar com tudo. Concorda com tudo. Concordar com tudo não é amor. Concordar com tudo, de repente você está fazendo, eu concordo porque senão a gente vai brigar. Eu concordo com tudo. É um sinal de amor. Não é. É sinal de conivência, é sinal de fraqueza. E de repente você não concorda, aí acontece alguma coisa ali e você fala, eu não queria, mas você queria, eu falei sim só para que acontecesse.
fraqueza. Nós temos que ter uma comunicação direta entre nós. Olha, não concordo com isso. Isso não é um projeto legal. A gente vai se endividar, a gente vai ter problemas. A gente vai ter problema com os nossos filhos, a gente vai ter problema com os nossos parentes com essa decisão. A necessidade de conversa, de comunicação direta. Amar não é apenas dar presentes, isso pode ser consequência do amor. Você pode dar presentes. Eu aconselho você a dar presentes para a sua esposa. Mas não é apenas isso o sinal de amor. Vou dar um presente. Não. Às vezes pode ser uma troca. Vou dar presente porque eu fiz uma besteira daquele tamanho, desse tamanho. Então eu vou levar aquilo que ela gosta. Vou levar uma caixa de bombom, vou levar flores, vou levar para passear num restaurante legal, porque para diminuir o meu prejuízo aqui. Então, apenas dar presentes não é sinal de amor. Sentir atração pela sua esposa. Ótimo. Bom que você tem isso. Mas apenas isso não é sinal de amor. Não é. Sentir atração por uma pessoa não é sinal de amor. Apenas isso. É uma complementação, mas não apenas isso. Elogiar também não é amor. É o complemento. É algo que está dentro do amor. Que complementa, que está ali, que vai mostrar, olha, isso é um sinal de que você está amando. Mas depende do que forma você elogia a pessoa. Qual é a sua motivação para o elogio? Não necessariamente esse elogio tem a ver com amor. Mas tem a ver com você querer algo da pessoa. Agora, então, o que é o amor? O amor, ele é algo dado por Deus. Se a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa, aqui o texto está nos falando que os maridos da igreja de Éfeso tinham um certo probleminha com isso, e todos nós provavelmente temos. O amor, ele é dado por Deus, ele não é algo natural em nós. Assim como a submissão da mulher não é algo natural, é algo que Deus tem que colocar no nosso coração, tem que incutir na nossa mente, para que a gente venha a compreender que nós necessitamos amar as nossas esposas. Não é algo natural, é algo dado por Deus. O amor, ele é uma disposição de entrega. Você, marido, tem que estar disposto a se entregar, começando nas pequenas coisas. Esta entrega tem que começar aos poucos, nos mínimos detalhes, naquelas coisinhas pequenas. Se você realmente ama, que tal dar bom dia para sua esposa? Que tal mandar uma mensaginha de WhatsApp naquele horário seu de serviço que você está no seu intervalo? Fazer um elogio para sua esposa? É a disposição de entrega, de você realmente mostrar, olha, eu estou disposto a te amar, eu estou disposto a estar junto com você, a me entregar realmente a você desde as pequeninas coisas. Eu quero demonstrar o meu cuidado por você. Eu quero demonstrar o meu cuidado quando eu chego em casa, eu tiro aquele tênis barrento e levo lá para a lavanderia. Eu não entro atravessando a casa inteira com ele. Isso é um sinal de amor, de consideração pela esposa. A disposição de abrir mão de suas preferências, muitas vezes. Não de convicções bíblicas, mas de preferências. De algo que você gostaria de fazer, mas por amor a ela você faz algo que ela gosta. De você querer ir em algum lugar e ela querer ir em outro, e por amor a ela você faz aquilo. Por amor a você, eu vou. Eu quero ir, porque eu sei que você vai gostar. O texto não está falando que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Se nós não estamos dispostos a amar as nossas esposas nessas pequeninas coisas, quanto mais neste nível alto que o Senhor está falando, como Cristo amou a igreja. Se a gente não está disposto a tirar aquele tênis, a dar um elogio, a dar um bom dia, a abrir mão das nossas preferências, de uma comida, de um passeio que eu gostaria de fazer e ela gostaria de fazer outro, e eu abrir a mão por amor a ela. A disposição em proteger a esposa de perigos,
de perigos físicos, por exemplo. A esposa está lá em casa, fim de semana, arrastando o armário sozinha. E de repente ela tem uma hérnia lá daqui a pouco. Ela está arrastando sozinha. Você tem que proteger a sua esposa. O texto não está falando que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você tem que proteger. Você fala, não, eu vou lá, eu vou arrastar para você. Eu vou tirar essa máquina do lugar que você está querendo limpar, eu vou te ajudar, eu vou arrastar essa máquina daqui. Eu vou te ajudar a tirar essa cama do lugar aqui, você não vai precisar arrastar o sofá sozinho, você vai se machucar. Sinal de amor. Amor não é só quando toca aquela musiquinha romântica, e daí você olha nos olhos dela e fala, como eu te amo. Agora você faz aquela comidinha favorita minha. Agora você limpa o chão. Não, amor, ela tem esse cuidado físico. Poxa, você vai se machucar se você fizer isso sozinho. Eu quero te ajudar. Eu quero te proteger fisicamente. Você não precisa subir no telhado da casa. Eu vou subir para fazer esse trabalho. Você não precisa ir lá fora porque ouviu um barulho. Eu vou lá ver isso. O homem tem que proteger a sua esposa, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ouviu um barulho? Eu vou lá. Você não vai lá, não. É ele estar disposto a falar, toma cuidado, você vai sair hoje sozinha. Eu volto e meia falo para minha esposa. Se ela sai sozinha, fala, cuidado com o sabor, você vai sair com as crianças, faz desse jeito. Quando entrar no carro, faz assim, fecha a porta antes. Tem que tomar todo o cuidado. Você tem que dar aquelas dicas de segurança. O homem tem que estar disposto a fechar as janelas de casa, as portas de casa e a perceber. E ele vai lá conferir para ver se está tudo fechado. Ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que protegê-la dos perigos psicológicos, emocionais. A mulher é mais sensível. Nós temos que compreender que a mulher é mais sensível. E tem coisas que nós não devemos falar em alguns momentos para ela. Em algumas circunstâncias. Nós precisamos protegê-las. Tem circunstâncias que você deve falar, tem que esperar para falar sobre esse assunto, porque agora não é um bom momento. Vamos ser muito claros aqui. Quando a mulher está naquele momento do seu ciclo menstrual, tem situações que falam, não é um bom momento para eu tratar esse assunto, que vai dar problema, ela está mais sensível. Dependendo da mulher, ela fica mais chorona, dependendo da mulher, ela fica mais brava. Então você fala, vamos esperar que outra hora eu converso sobre isso. É proteger a sua esposa, é proteger o seu relacionamento. É ter cuidado disso, é você ter consideração pela pessoa. É você, naquele momento onde a pessoa, de repente, tem que tratar alguma situação que é uma situação tensa, de você tomar o lugar disso. Eu tinha um professor no seminário que ele falava da sua esposa, que ela teve um problemão familiar lá, e que o irmão dela ligou para ela xingando, falando um monte de coisa para ela, e ela começou a sofrer com aquilo, e ele falou, agora parou. Ligou para o irmão dela e falou, a partir de agora você vai conversar comigo sobre isso. Ela está sofrendo, ela está chorando, ela está passando mal, a partir de agora você vai conversar comigo, eu vou resolver essa questão. É nós compreendermos que nós temos que tomar o lugar das nossas mulheres em certas circunstâncias. Não que elas sejam inferiores, mas nós precisamos protegê-las porque elas emocionalmente, em alguns casos, precisam ser protegidas. Não há nada de inferioridade nisso. É um complemento. E a mulher não deve se sentir inferior, ela deve se sentir amada, protegida, cuidada. Proteger a sua esposa de questões morais. Proteja. Tome a frente de algumas circunstâncias. O pneu do carro furou, ela que vai levar no borracheiro. Não, você vai levar. A gente sabe que a fama de borracheiro, se ele vê a sombra de uma mulher passando, ele já subia. Ele já vai mexer com a mulher. Não, esse tipo de coisa eu vou lá, eu vou fazer. Eu vou levar o carro no mecânico. A questão de filmes.
de situações, de vídeos na internet, que tem questões morais, imorais na verdade, com pornografia. Nós vamos evitar esse tipo de coisa. Nós não veremos, não deixaremos nossas esposas verem também, porque não faz bem para a gente. Não faz bem para a nossa mente, nós vamos protegê-las disso também. Protegê-las de perigos espirituais. Nós, como homens, devemos ter esta disposição de pastorear as nossas esposas, de indicar a elas boas literaturas, de estudarmos a palavra de Deus junto com elas, de orarmos por elas e como elas. O homem deve ter essa disposição. Ele deve ter essa disposição para perseverar juntamente de sua esposa em todas as circunstâncias. Vão ter circunstâncias extremamente difíceis dentro do casamento. Crises no nosso casamento difíceis. Mas o homem deve estar disposto a perseverar sempre, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Nos piores problemas que nós venhamos a passar, nos piores dilemas, a disposição de perseverar junto da sua esposa em qualquer circunstância. E se acontece alguma coisa com ela? E se ela fica doente? Você vai deixar de amá-la? Não é verdadeiro amor. Se ela tem alguma deformidade de repente, tem algum acidente lá, acidente de carro, tem que amputar uma perna, um braço, ou tem alguma deformidade no rosto, você vai abandoná-la? Não, você vai permanecer junto com ela. É amar a esposa como Cristo amou a igreja. O amor não está limitado à aparência da pessoa, à circunstância financeira. Ele não está limitado a isso. O amor é algo incondicional. O amor não está limitado à nossa aparência, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais. A gente vai envelhecer e a gente não vai ter mais nada que nos segure no nosso casamento. Se a aparência é aquilo que nos motivou a casarmos, se a situação financeira, se a saúde foi aquilo que nos manteve no casamento, uma hora de repente isso vai passar e não há motivo mais para continuarmos juntos. Mas o amor verdadeiro, ele tem disposição de perseverar em todas as circunstâncias, de proteger, de abrir mão das suas preferências, de se entregar. Isso é amor. É amor incondicional. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar que não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas por que é necessário então esse padrão de entrega? Você fala, puxa vida, mas tudo isso eu tenho que fazer dentro do meu casamento? Tem que até tirar meu tênis antes de entrar em casa, sem sujar a casa? Mas aí já é demais. Não posso nem deitar mais, eu vou ter que ajudar minha esposa a arrastar aquele armário. Mas isso aí já é demais. O nível de Deus é muito mais alto do que nós pensamos. O nível de Deus, ele não é o padrão que nós temos. Eu sou um bom marido porque eu sou fiel, porque eu trago dinheiro para casa, porque eu não bato na minha esposa. O padrão de Deus não é esse. Isso é o mínimo que se deve fazer. O padrão de Deus é muito mais alto. O padrão de Deus fala que o nosso nível é o nível do que Cristo fez. O padrão de entrega é este porque nós devemos fazer em obediência a Deus. Porque é o que a palavra fala. Ela fala, vocês devem fazer assim. Porque o padrão é Cristo. Porque o padrão é a entrega de Cristo. Porque isto reflete o amor de Cristo pela igreja. Foi isso que Cristo fez. Cristo se entregou pela igreja. Ao contrário do que alguns falam, né? Jesus não morreu por todos, por todo mundo. Cristo morreu pela igreja. O texto que está falando que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pela sua igreja. E esta imagem reflete muito o que Cristo fez. Uma cruz ensanguentada, um sacrifício feito, porque haviam pessoas pecadoras que o Senhor amou, e Ele enviou seu Filho para morrer por estas pessoas, pela sua igreja.
Foi Ele quem nos amou. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou em nosso lugar. Nós não tínhamos merecimento algum, o Senhor se entregou em nosso lugar. Então nós lemos de novo o texto aqui, versículos 25 e 26. Vejam lá o que ele diz. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Dei uma apertadinha no botão aqui sem querer. Cristo fez pela igreja o quê? Ele se entregou por ela. Ele se entregou pelo seu povo. E percebam como ele se entregou. Será que ele se entregou aqui fazendo esta alusão ao casamento? Que a Bíblia faz muito disso. Desde o princípio das Escrituras fala em aliança. E aliança tem a ver com casamento. Ele se entregou por alguém que o odiava. Ele não se entregou por uma noiva linda, maravilhosa, que desejava ele. Ele se entregou por uma noiva que não estava nem aí para ele. Tanto que Efésios capítulo 2 vai falar: Ele vos deu vida, vocês estando mortos em vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos. Ele se entregou para vocês quando vocês não queriam nada, quando vocês o odiavam. Quando ele buscou vocês não estavam nem aí para ele. Vocês não desejavam o Senhor. Vocês não queriam ter um relacionamento íntimo com Ele. Vocês queriam continuar se prostituindo com o mundo. Mas Ele amou vocês. Olha o nível de amor de Jesus Cristo. E perceba que nós não chegamos sequer próximos do amor de Cristo pela nossa esposa. Percebam esse nível. Pecadores miseráveis. Deus amoroso, entregando o seu Filho. O justo pelos injustos. Ele se entregou em nosso lugar. Ele morreu pelo seu povo. Ele estava disposto e morreu por alguém que não queria nada. Mas Ele colocou em nós o seu amor. Ele nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a adorá-lo, a perceber a beleza da sua santidade. Como é terrível você amar alguém que não te quer, que te despreza. Humanamente falando já é terrível. Imagina a agonia de Cristo fazendo isso. Morrendo pelos nossos pecados, levando os nossos pecados por aqueles que o desprezavam, mas Ele nos amou para que nós o conhecêssemos e o amássemos de verdade. O Senhor nos santificou, o texto fala aqui. Ele amou, se entregou à igreja para a santificar. Ele santificou, Ele nos deu essa santificação, que nós chamamos de santificação posicional. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele fala aos santos da igreja de Corinto. Eles estavam falando que eles viviam em santidade, estavam falando que eles foram separados e consagrados para Deus. Porque aquela igreja tinha diversos problemas. Tinha problema de incestuoso, tinha problema com os dons ali de pessoas arrogantes, problemas de ciúmes e contendas, problemas de pessoas irmãos que processavam um ao outro. Eles falavam: vocês foram santificados no Senhor, vocês são os santos do Senhor, vocês posicionalmente foram consagrados para Deus. Então o Senhor nos separou para Ele, o Senhor nos consagrou para Ele. Nós somos seu povo porque Ele nos trouxe para si. Ele nos preparou. O texto fala que para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor nos purificou. Nós estávamos imundos, sujos, maltrapilhos, prostituídos. O Senhor nos lavou. O Senhor nos purificou. Ele nos deu novas vestes. Ele tirou o nojo que nós tínhamos por Ele. Ele tirou aquele sentimento de inimizade, de ódio que nós tínhamos pelo Senhor. Por um amor verdadeiro. Pelo desejo de servi-lo, pelo desejo de conhecê-lo, pelo desejo de termos um relacionamento com Ele.
Foi o Senhor quem fez tudo isso, a obra completa do Senhor foi Ele, a obra completa foi o Senhor quem fez. Ele morreu pela sua igreja, se entregou por ela, Ele santificou a sua igreja, consagrou a sua igreja e a purificou, lavou a sua igreja. Deu novas vestes, vestes nupciais. O texto fala aqui que Ele, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui um simbolismo certamente do batismo, não que o batismo purifica algo, mas ele simboliza esta purificação de que nós morremos para o mundo e agora nós vivemos para Cristo. O Senhor nos purificou. E aquele simbolismo, agora nós estamos mortos para aquilo, da forma com a qual nós vivíamos e éramos inimigos de Deus. Agora nós vivemos para Cristo, amamos a Cristo, temos um relacionamento com Cristo. Nós estamos purificados, e isso o Senhor faz por meio da água e pela palavra que nos santifica dia após dia, esta santificação diária que nós temos, como o Senhor diz lá em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos santifica através da sua palavra, não é através de qualquer ordenança que nós temos, é a palavra de Deus que nos santifica. O Senhor cuidou de nós e o Senhor nos faz preservar até o fim. O Senhor nos preserva até o fim. Nós perseveramos até o fim porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor cuida de nós. Esta é a obra do Senhor. É daquele que nos separa, que nos elege e nos faz perseverar até o fim. É aquele que nos consagra, que nos santifica, que nos purifica. A obra de Cristo. Esta obra maravilhosa de alguém que nos amou, mesmo nós odiando a Ele. Ele faz esta comparação. Então, marido, olhem para a obra de Cristo. Se entreguem como Cristo se entregou. Olhem para a sua esposa. Amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Percebam o tamanho do amor. Então nós não temos nenhum motivo, em nenhum momento nós vamos poder dizer: eu já amo minha esposa o suficiente. Eu duvido que algum homem possa falar isso. Eu desafio qualquer homem a falar isso, falar: eu já amo minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu duvido. Continuando o texto, versículo 27 nos diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o Senhor santifica, consagra esta igreja. E o resultado é que o Senhor é quem faz esta obra. Nós vemos no versículo 27 que ele fala: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Não foi algo que eu e você fizemos. Foi Ele quem fez. Naquela época a noiva tinha toda a questão de um preparo para o noivado, né? E ela se preparava para o casamento, e se produzia toda. Mas aqui está falando, o próprio Senhor preparou a sua noiva. O próprio Senhor limpou a sua noiva. O próprio Senhor consagrou a sua noiva. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento. Certamente os irmãos já leram o livro de Esther, conhecem a história de Esther. Quando Assuero tem ali a sua rainha, Vasti, e ele pede que ela venha à presença ali daqueles que estão na festa, para ele apresentar a sua esposa e mostrar quão linda ela é, e ela se recusa a isso. Então ele despreza Vasti e fala: peguem pessoas de todo o reino, mulheres, as mais bonitas, para que venham até mim e para que eu escolha a minha outra esposa. Seja uma mulher bonita. Então vieram mulheres de vários lugares, muitas mulheres, dentre elas Esther. E o tratamento de beleza, obviamente, que ele foi bastante exagerado, e Assuero era bastante exagerado. Se você for ler o texto de Esther ali, fala que a produção de beleza delas durou 1 ano. Elas ficavam se banhando com rosas e fazendo maquiagens e tratando cabelo, tratando pele. Eles ficaram durante 1 ano para que chegasse, depois daquele ano, chegarem na presença de Assuero para ele saber quem seria a futura rainha da Pérsia.
né? Então a noiva, que ela tinha esse preparo, obviamente que não esse lado do Antigo Testamento de um ano, porque ela era o rei e tal, mas a noiva tinha todo esse preparo de se arrumar para o casamento. Hoje também é a mesma coisa. No dia do casamento, já no dia anterior, às vezes a noiva ficou o dia inteiro lá no salão se maquiando, fazendo unha, pé, mão e não sei o que e tal, e maquiagem, perfume e vestido, ver vestido lá 6 meses, 1 ano antes, e programa tudo, salão, não sei o que, programa tudo. E o texto que fala que Deus fez isso, que Cristo fez isso, que foi Ele quem apresentou esta noiva, esta igreja gloriosa. Quando essa igreja parece linda, gloriosa, ele fala: veja esta noiva, como ela se veste bem, como ela é bonita, como ela está cheirosa, como ela está consagrada, como ela está santificada. Fui eu quem fiz. O mérito não é dela, o mérito não é da igreja, o mérito é do Senhor. A glória é do Senhor, foi Ele quem fez esta obra na sua noiva. Ele fez tudo, o mérito é todo dele, a glória é toda dele. O Senhor preserva a sua noiva em santidade. O texto fala ali no 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem culpa nenhuma. É uma igreja que não é maculada pelo pecado. É uma igreja que não é maculada, usando a ilustração aqui, pelo adultério. Não é uma noiva que já chega adúltera dentro do casamento. Noiva pura. E é incrível que hoje em dia ainda muitas igrejas acham que podem viver de forma imaculada, prostituindo a palavra de Deus, prostituindo o evangelho, vendendo o evangelho ao invés de anunciar a graça de Deus, vendem o evangelho como se fosse uma mercadoria. Jesus Cristo comprou o seu povo, se entregou pelo seu povo. Jesus Cristo preparou o seu povo e tem gente achando que igreja é uma prostituta, e não é. É a noiva do Senhor. O mundo tem visto a igreja como algo corrupto, como algo sujo, como algo imundo, cheio de corrupção, cheio de mentira, cheio de engano. E a igreja é algo maravilhoso. É a noiva do Senhor. Homens estão tentando prostituir a noiva de Cristo, com falsas doutrinas, com falsos ensinos, com princípios errados. Cristo preserva a sua noiva, preserva o seu povo. Ele fala sem mácula nem ruga. É uma noiva cuidada. É uma noiva que o Senhor olha e Ele vai trabalhando na sua noiva, tirando os defeitos que existem nela. Você imagina o pesadelo da noiva fazendo todo o seu tratamento de beleza, chega bem no dia do casamento e fala: pareceu uma ruga hoje, pareceu um pé de galinha justamente hoje. Desespero. Ele fala: a noiva de Cristo, a igreja, vai se apresentar diante dele linda, maravilhosa. Não uma prostituta que estão apresentando por aí. A igreja está sendo prostituída. E muitas delas sequer nós podemos considerar como igreja, porque já abandonaram a graça de Deus, porque já abandonaram a suficiência das Escrituras, porque já não mais falam sobre pecado, sobre arrependimento de pecados e fé em Cristo. Abandonaram o Evangelho, já não são mais a noiva do Senhor, são uma prostituta qualquer. Já se envolveram com o mundo, já se prostituíram com o mundanismo, com o paganismo, com o pragmatismo. Estão prostituídas. Não são mais igreja do Senhor. Não preservam mais a beleza espiritual da noiva. O desejo de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. De testemunhar do Evangelho. De orar ao Senhor, o desejo de orar ao Senhor. De ver pessoas se convertendo ao Evangelho, de ver o Evangelho sendo proclamado diante das nações, de investir no reino de Deus em missionários. As igrejas não têm mais pensado nisso, têm se prostituído com falsos ensinamentos, têm se prostituído com a avareza, têm se prostituído com a doutrina da prosperidade, têm se prostituído com pragmatismos de
de igrejas em modelos que tem por aí, que mais dividem do que acrescentam. O texto nos fala aqui que esta igreja é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor preserva a sua igreja. É uma igreja que apresenta-se diante de Deus santa e irrepreensível. Por quê? Porque nós somos bons? Não! Mas porque Ele é bom. Porque Ele é amoroso. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos dá força para perseverarmos. Porque Ele não permite que nós nos desanimemos ao ponto de nos entregarmos e de acharmos a maioria das pessoas está agindo de outro jeito, está dando o melhor resultado, então vamos agir assim. Nós não vamos nos prostituir com o falso evangelho. Nós queremos ser a noiva do Senhor. O amor do marido para com a noiva tem a ver com a glória do noivo. Então o texto aqui ele nos mostra que quando a igreja ama ao Senhor, tem a ver com a glória de Deus. O nome do Senhor é glorificado. Então esta alusão que se faz aqui, esta demonstração de que o homem, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, nós devemos compreender tudo aquilo que o Senhor fez pela sua igreja. E nós homens devemos olhar, eu estou bem distante disso. Quantos desafios eu tenho? Desde os mínimos detalhes. Eu preciso amar mais a minha esposa, eu preciso compreendê-la mais, eu preciso conversar mais com ela quando ela quer conversar comigo, ao invés de eu querer dar uma olhadinha num videozinho do YouTube, ou assistir um jogo de futebol, ou assistir uma série na TV. Eu vou sentar ali e conversar com ela. Ela quer se abrir, ela quer contar o que aconteceu no trabalho dela, ela quer contar as dificuldades que ela está tendo com as crianças. Eu posso ajudá-la com as crianças, eu posso ajudá-la com a arrumação da casa, eu posso protegê-la em todos os sentidos. Eu quero que ela se sinta amada, cuidada, protegida. Porque é isso que Cristo faz com a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele providencia o que a igreja necessita. Ele é Senhor dessa igreja. E Ele fala, olhem para mim e amem a sua esposa. Grande é este desafio para nós homens. Nós percebemos o quão longe nós estamos disso. Mas que o façamos para a glória de Deus. Mas que o façamos porque compreendemos o que Cristo fez e queremos. Senhor, eu quero ser imitador do Senhor. Eu quero me doar. Eu quero me entregar. Eu quero viver o Evangelho de verdade. Eu quero viver um amor de verdade, não um amor só de palavras, de eu falar de vez em quando, eu te amo, que nem rolar eu te amo. Não, é um amar de verdade com as minhas atitudes também. Eu, apesar de como homem ter um aspecto mais duro, mais de com a minha esposa, eu poder ser mais sensível. É eu poder conversar mais com ela, é eu poder falar palavras carinhosas. É eu me entregar de verdade, como Cristo fez pela sua igreja. E pode ter certeza que o Senhor vai abençoar o seu casamento, se você viver dessa forma. Se você buscar como alvo a Cristo. Não o que você quer. Não o que o mundo te dá como dicas. Como agradar a minha esposa. 10 lições de como agradar a minha esposa. Não. Olhe para a Escritura. Olha o que o Senhor quer de você. Como pastor da sua casa. Como cabeça do seu lar. Como marido. Como condutor. Como provedor. Como protetor. É isso que Cristo quer. Que você siga a Cristo. Para a glória dele. Ele é o nosso Senhor. Ele se entregou pela sua igreja por amor a ela e para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, tua palavra é riquíssima, maravilhosa. Certamente quando sairmos daqui ainda
neste texto podemos meditar e pensar em quantas coisas deixamos de falar. É porque a Tua Palavra é uma fonte inesgotável de ensinamentos para nós, meu Deus. E nós louvamos a Ti, ó Pai, pela obra maravilhosa que Teu Filho Jesus Cristo fez na cruz, por amor ao Teu povo, à Tua igreja, às Suas ovelhas. E como isso, ó Deus, serve como modelo para nós, homens, de como devemos amar as nossas esposas. Ó Deus, que o Senhor nos supra. Nós não sabemos, nós não temos a capacidade por nós mesmos, ó Pai. Nós só temos a capacidade de fazermos aquilo que é errado, se não for o Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a termos uma maior sensibilidade com as nossas esposas, a amarmos, a compreendermos, a nos dedicarmos mais, a vermos a Deus, nossa esposa, como uma bênção que o Senhor tem nos dado. Como nós podemos servir ao Senhor através disso, como podemos demonstrar que somos cheios do Espírito Santo, ó Deus, através do relacionamento que temos no nosso lar. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos capacite. Em nome de Jesus Cristo.